Isso aí, rapaziada do canal Amamos o Vasco, eu aqui, Ronaldo, pedindo para vocês agora já de início dar um joinha, ou quem está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, se inscreva aí para que nosso canal possa crescer a cada dia e trazer para vocês notícias do Vasco relevantes a cada dia, falando somente realmente o que acontece na verdade dentro do nosso clube, sem factoide, sem invenção e sem querer se promover com notícias. Então, de antemão, vou começar com a parte mais importante, é o que nós procuramos, que é o futebol. Estou muito animado com a chegada do Vanderlei Luxemburgo para o jogo dessa quinta-feira diante do Atlético Goianiense lá no campo do adversário. O Luxemburgo tenta a primeira vitória aí dele no retorno ao Vasco. O clube tem outra animação, o pessoal mais motivação, os atletas estão treinando. Um outro totalmente outro motivo para se treinar é que os atletas já conhecem o Luxemburgo, o método de trabalho, a preparação física do Vascaíno Melo. Então acredito muito que o Vasco vai sair dessa zona da confusão, dessa zona de rebaixamento, e nós vamos se salvar nesse ano de 2021 para que continuar no próximo Brasileiro, ainda nesse ano, na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora pulando, mudando a chave, né, no caso, nós vamos mudar para o que, se é ruim, se o Vasco está ruim hoje, pode piorar ainda mais. Ou seja, quando eu falo isso, é que o Vasco a cada dia vem absorvendo notícias de dentro do clube muito desagradável. Hoje o Vasco começa a apresentar pela Mais Vasco rumo certo, o que não é nada certo, o que não é nada mais Vasco. Apresentou um CEO, esse CEO é mulambo de carteirinha, mas eles acham que é bom. O Vanderlei Luxemburgo está dando certo, a mulambo está trabalhando, está dando certo. Mas nem todo mulambo é bem adquirido dentro do clube de regata Vasco da Gama. Se olhar pelo lado profissional, beleza. Se olhar pelo lado do escudo do clube dela, camisa, o Vasco está em maus caminhos, sim. Apesar que essa corja que hackearam hoje o Instagram do Levenciano, eles estão fazendo a cada dia aquele giro, aquele retorno de maldade dentro do clube de regata do Vasco da Gama. Nós somos para igualdade e respeito. Essa corda todinha não está demonstrando nem igualdade nem respeito. Estão montando uma equipe agora, começando a montar a equipe. Nem eles acreditavam na própria vitória, que não foi vitória, não foi consagrado nada, não foi proclamado nada, mas eles acham, porque o Leve falou de antemão. Eu acho que o único erro que o Leve esse ano teve foi falar que ele aceitava o que a justiça falasse, mas só que o judiciário pegou e foi contra o que era o mais importante, e é o mais importante do Vasco, que é o estatuto. Rasgou junto com essa corja que está dentro do Vasco hoje e que vai deixar mas muito prejuízo para a equipe do Vasco, ou seja, para o clube do Vasco. Porque amanhã vence um ato trabalhista, onde mais de 100 jogadores estão nesse ato trabalhista, fora funcionários. Onde o Vasco pagava, vamos dizer, em torno de 2 milhões, essa corja caindo, esse ato trabalhista pode chegar a 120 milhões. E aí? Vai ficar para quem pagar? Para o Levenciano assumindo, porque eles não vão conseguir dar esse golpe? Depois de amanhã já tem aquele movimento na Candelária de dia 7, às 15 horas, para ir lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tem mais de 3 mil pessoas já confirmando a presença. Então você acha que a justiça vai continuar batendo o pé ainda, vascaínos? Com essa prova toda, será que o estatuto não vai ser respeitado mesmo? Será a justiça? Então esse povo está armando uma dívida ainda maior para o Vasco ficar quando o Levenciano vir assumir, que eu tenho plena certeza que ele vai vir assumir. Então, rapaziada, outro golpe que armaram para a torcida em si, a torcida que não está ligada na política do Vasco, engolir. Outro golpe foi em torno do Benítez. Benítez estava no Vasco, tanto que antes da eleição o Campelo dava como o Benítez já certo de permanecer no Vasco, com uma compra de 4 milhões de dólares, que ele adquiriu o Benítez, e de uma hora para outra, quando ele perdeu a eleição na votação ali,
ele deixou de mão falando que era para o próximo presidente assumir. Ele ia ver quem era o próximo presidente e ia jogar o próximo presidente assumir essa onda aí da compra, da permanência ou não do Benítez. Tanto que o Jorge Salgado, com essa ladainha toda aí, com essa safadeza, essa injustiça toda, falou que só queria, se fosse por empréstimo, e o Independente não aceitou emprestar. Mas por trás disso tudo, tem um empresário. O empresário representante do Benítez que trouxe e que está fazendo a grande jogada por trás da torcida do Vasco, onde todo mundo está eufórico pela volta do Benítez. Essa volta do Benítez é simplesmente um jeito deles ganhar mais dinheiro do Vasco da Gama. Ou seja, o Alexandre Farias, que é esse empresário, aqui eu dou nome aos bois, Alexandre Farias, que está tratando do Benítez. Ele levou o Benítez de volta por Independente, onde se o Benítez voltar é 1 milhão que o Independente está pedindo, e o Vasco fazendo proposta de mais um pouco de 500 mil. Se ele voltando, ele vai ganhar ainda mais dinheiro do Vasco da Gama, vai botar mais dívida dentro do Vasco da Gama do que o Vasco antes tivesse logo comprado o Benítez. Então vai ser mais um empréstimo, depois desse empréstimo uma compra, e nisso tudo eles vão levando o dinheirinho deles e a torcida de olho fechado, não enxergando isso, e mais empresário e mais empresário. Fora o Carlos Leite que é um empresário que trouxe o JJ, na época que o Vasco queria o JJ, que foi o primeiro clube a sondar o Jorge Jesus, foi o Vasco. O Carlos Leite foi lá e trouxe para o Flamengo. E é um cara que está comandando o Vasco dentro do clube ali, comandando a parte de financeira, dando empréstimo, e o Vasco ficando devedor do Carlos Leite a cada ano mais. Então, pessoal, nós temos que dar um basta nisso. Vamos torcer para que o Levenciano reverta, a justiça olhe pelo lado certo, que não rasgue o estatuto do Vasco da Gama, entendeu? E que o Levenciano consiga agir com esse problema todo que está se tornando ainda maior. Se a bola de neve na época das eleições era 600 milhões, ela vai gerar hoje, vamos botar 600 milhões, mas esse 120 do ato trabalhista, só aí já vai para 720. Então, vamos colocar que vai bater quase 1 bi essa dívida do Vasco. Então, quem tem aquele roxo para isso é o Levenciano, já estava com a sua equipe formada para entrar no Vasco e agir tudo isso, e os caras que se dizem que é presidente, rumo certo, rumo errado, mais Vasco que é menos Vasco, sempre Vasco que nunca foi Vasco, eles estão começando a montar a equipe agora, trouxeram o Pássaro, trouxeram esse Mulambo, que eu não quero falar o nome dele, passeou, então hackearam, os caras estão tão sujos que hackearam a conta do Instagram do Levenciano, sendo que o movimento é da torcida para dia 7. Então, gente, abre o olho, dá aquela compartilhada nesse vídeo para quem não está atento a essas histórias, a esse movimento do Vasco. Esteja agora já de olho aberto. Para quem está se iludindo com esse Jorge Salgado, Jorge Salgado não está valendo nada. Já tem anos e anos, muitos anos que ele vem tentando candidatar e se eleger no Vasco, nunca conseguiu. Eurico mesmo falou que ele, Júlio Brandt, nunca ia conseguir ser presidente. E Eurico morreu e eles tentando dar golpe novamente, que a vida toda dele só foi tentando dar golpe. Então, estamos aí. Amanhã eu vou trazer mais notícias importantes dentro do bastidores da política, dentro do bastidores do clube, falando também do futebol, falando das joias que Luxemburgo vai pensar do time da base para o time principal, para estar junto com o elenco principal. E é isso aí. A cada novidade eu voltarei aqui para passar para vocês. Já anunciaram até essa corja de sem vergonha, anunciaram até o Guarim de volta, sendo que o Guarim já está com contrato com Milionários. O Pete Martins já estão anunciando que não tem nada a ver, e o Benítez jogada de dinheiro. Então o Independente não tinha ninguém para vender o Benítez de imediato. Eles formularam essa ideia toda do Independente, sendo que o José Luiz Moreira ontem, mesmo ele, José Luiz Moreira, um homem forte do Clube de Regata Vasco da Gama, não sabia de nada de transação de Benítez voltando para o Vasco. Então, rapaziada, é isso aí. O Vasco é para quem acredita. Compartilha, dê aquele joinha aí e tamo junto.
Amamos o Vasco com a verdade, vai mostrar para vocês a cada dia e o nosso canal vai para frente. Valeu, rapaziada.